Estamos aqui, Amadas Editora está presente, honrando o seu compromisso, e nós estamos estudando a viabilidade de que as duas palestras de hoje sejam repetidas amanhã dentro de uma nova abordagem. Então, como a maior parte de vocês são reikianos, nós vamos fazer uma coisa mais prática hoje, mais dinâmica, e amanhã faremos, se conseguirmos encaixar os 4 autores, faremos uma abordagem mais simples para pessoas que não sabem o que é o reiki. Bom, nós sabemos que a visão do reiki para os japoneses é bem diferente do que a gente vê aqui no Ocidente. Eu estudei reiki no Japão, inclusive estou chocado com os últimos acontecimentos, com o terremoto, com a tsunami. A gente tem mantido contato. Hoje de manhã já troquei e-mails com uma amiga de Tóquio. E um dos meus professores, ele chegou a colocar para mim, num dos cursos que eu fiz em Tóquio, que o problema do Ocidente, ele não falou do Brasil, é que haviam muitas pessoas iniciadas no reiki, mas haviam poucas pessoas acabadas. E aquela nossa questão do patriotismo, eu fiquei chocado, fiquei até um pouco magoado com essas palavras do meu professor. Depois eu comecei a analisar com calma as palavras desse professor e acompanhando as aulas que eu recebi, eu percebi realmente que o reiki é muito além daquilo que a gente vinha aprendendo aqui no Ocidente. Foi quando eu escrevi um livro chamado Reiki Sistema Tradicional Japonês, colocando o reiki como uma filosofia de vida. Então, pessoal, existe muito pouca coisa oficial sobre o reiki. Se vocês pararem para analisar, as pessoas que fizeram história nesse planeta não tiveram tempo de escrever a história. O que foi que Jesus escreveu de próprio punho? Não escreveu nada. O que foi que Buda escreveu de próprio punho? Ele não escreveu nada. E são seres que passaram por esse planeta e que fizeram história. E nós sabemos que o reiki é um método, é uma técnica que foi desenvolvida por um japonês chamado Mikao Usui, que morreu em 1926. E o que foi que Mikao Usui, você que é escritora, Raquel, o que foi que Mikao Usui escreveu de próprio punho? Ele não escreveu nada. Então, quem faz história não tem tempo de escrever história. Ah, mas o Johnny escreve. Então, o Johnny não faz história. Eu sou um professor, um ser humano normal, eu sou um organizador de ideias. E dentro dos poucos documentos que nós temos sobre o reiki, que foi logo após a morte de Mikao Usui, ele foi cremado, porque ele era budista. Existe um memorial onde os principais assessores dele talharam na pedra, num monolito, toda a história da descoberta, do desenvolvimento do reiki. Então nós temos esse documento que foi traduzido, ele está publicado no meu 2º livro, A Terapia do Terceiro Milênio. Temos depois, recentemente, nós identificamos alguns discípulos próximos de Mikao Usui que tinham posse de um manual chamado Reiki Ryoho Rikei. Rikei quer dizer manual. Então eles têm, nós sabemos que existe um manual que Mikao Usui dava aula de reiki, entregava para as pessoas, e ponto final. Ou seja, existe muito pouca coisa. E nessa pedra, nesse grande memorial, que é um monolito, ele tem 2,5 metros de altura por 1,20 de largura, existe a informação de que as pessoas vinham de diferentes regiões do Japão em busca de cura. Naquela época as pessoas imaginaram, a penicilina data de 1945, então a medicina mudou. Imagina o que era a medicina em 1922, 1925. Só que antes de curar as pessoas, porque o reiki é um método de equilíbrio energético, de reposição, Mikao Usui fazia com que as pessoas percebessem os princípios e os preceitos do imperador Meiji, que morreu em 1912. Ou seja, ninguém nasceu sabendo nada, todo mundo teve o seu mestre. O próprio Einstein e Newton diziam que eles puderam enxergar mais longe porque eles estavam apoiados no ombro de gigantes. E esse mestre, que desenvolveu o método Reiki, ele chegou à conclusão de que 90% das nossas doenças, das nossas disfunções, elas aconteciam pela inobservância de 5 preceitos, que viraram os 5 princípios do Reiki.
que se nós vivêssemos de acordo com esses 5 princípios do Reiki, nós poderíamos evitar 90% das doenças. Então, o Reiki, como uma filosofia de vida, como uma maneira de viver, é um método que visa principalmente você evitar adoecer. Porque na visão desses professores que desenvolveram a técnica, o melhor tratamento sempre é o preventivo. É muito melhor você prevenir a AIDS, o câncer, do que você querer depois você querer curar. E eles perceberam que, em geral, nós estávamos colhendo no nosso organismo atitudes equivocadas que nós estávamos plantando. E aí veio o primeiro princípio do Reiki, que diz que só por hoje não passe raiva. Eu estou aqui sem um quadro, vou sentar aqui. Imaginem, procurem usar um pouco a imaginação. Se nós pegarmos, os meus alunos conhecem bem esse desenho, uma lata, um latão com capacidade para 200, 400 litros, e colocarmos pedras dentro dessa lata. E nós chamarmos essas pedras de corpo físico, que é esse corpo que nós vemos no espelho. Temos uma identificação muito grande com esse corpo. Depois, dentro dessa lata, nós colocarmos uma camada de areia de praia, acima das pedras. Vocês estão de acordo que vai infiltrar areia entre as pedras? Todo mundo consegue imaginar isso, né? Esse segundo andar nós vamos chamar de corpo emocional, que é um corpo que a gente olha no espelho e a gente não vê. Como você não vê alegria, você não vê ciúme, você não vê raiva, mas a gente sente essas coisas. Então, esse corpo, ele é responsável pelas nossas emoções. Só que as pessoas confundem muito sentimento com emoção. Sentimento é uma coisa pura que vem do coração. Cadê Lourdes? Lourdes está ali. Você vai chegar para sua filha falar que está tudo terminado entre vocês, que acabou o amor? Não vai falar. Porque o amor, ele não acaba. O amor não é uma emoção, ele é um sentimento. Então, quando a pessoa é humilde, ela é tolerante, ela é amorosa, ela é para o resto da vida. Porque isso é uma coisa que vem do coração. As emoções, elas são passageiras. Então, existem emoções boas, como alegria. Quem é que não gosta de estar alegre? Nós estamos a bordo desse navio maravilhoso, estamos felizes, estamos alegres. Mas pode ser que no dia de amanhã aconteça algum aborrecimento e a gente deixe de sentir alegria por alguns minutos. Então existem emoções boas, só que existem emoções inferiores, que são emoções que a gente preferia não sentir, só que elas são muitas. Eu vou citar algumas: raiva, impaciência, ciúmes, inveja, solidão, depressão, mágoas, ressentimentos, ansiedade, preocupações, indecisões, preconceito, desconfiança, negligência, transição, pânico, medo, insegurança, limitação, arrogância, tirania, inflexibilidade, tá bom? O que mais? São as coisas que a gente cria, nós somos criadores, está na Bíblia, sois deuses. E um médico muito conhecido, parece que nós temos algumas reikianas aqui que são formadas em medicina, devem ter escutado falar, mesmo quem não é médico, no Dr. Samuel Hahnemann, que criou a medicina homeopática. E esse médico alemão, ele dizia que semelhante cura semelhante, e que quando a gente sente alguma coisa desagradável, como essas que eu estou falando, que a gente cria cinzas, da mesma forma que a gente cria cinzas numa fogueira de São João, numa lareira, depois que queima a lenha, não ficam cinzas. E esse corpo, dentro da lata, que é a areia, que criou isso, vamos supor, você sentiu raiva, a raiva vai embora e ficam cinzas, como se fosse uma nuvem. E essas cinzas, elas caem no corpo físico, que são as pedras. E o nosso corpo físico, ele funciona como se fosse uma esponja, um mata-borrão, um fio terra. Ele absorve tudo de negativo que vem do segundo andar, que é o corpo emocional. Por isso que Jesus falava, bem-aventurados os mansos, as pessoas que não sentem raiva, ódio,
mágoas, que você sente raiva, daqui a 10 minutos você está sem raiva, você está preocupado hoje, amanhã você está sem preocupação. Mas eu conheço gente que tem mágoa há 20 anos, que não consegue se libertar, por isso que Jesus mandava perdoar 70 vezes 7. Ah, perdoei meu ex-marido, aí abre as fotos, vê as fotos, entope tudo que é chácara, então não perdoou, né? E a pessoa fica 20 anos sujando o corpo físico. E aí vem as doenças psicossomáticas. Então nós estamos criando a nossa própria realidade. Então se você sente raiva todo dia, você suja o corpo emocional e aquelas cinzas vão criar problemas no corpo físico. E os problemas são conhecidos. Problemas no fígado, problemas no reto, fístula anal, hemorroida, é só coisa boa. Problemas no intestino grosso, prisão de ventre, problemas circulatórios, varizes, problemas na estrutura óssea, artrite, artrose, osteoporose, pressão arterial baixa, tensões musculares, problemas nos rins. São todos problemas que você poderá desencadear se você sente raiva todo dia. Agora, por que o descobridor do Reiki falou da raiva? Porque às vezes a gente passa um ano sem sentir inveja, um ano sem sentir ciúmes. Mas se a gente der bobeira, raiva a gente sente de hora em hora, é tipo telecena, as coisas vão acontecendo, você vai sentindo raiva, entendeu? Você está na fila do banco, Jesus estava sendo pregado, dizem que ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo, ele não sentiu raiva. Agora imagina vocês na fila do Bradesco, 2 horas, alguém fura a fila. Léo vai falar, Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Então, esse foi o primeiro princípio, que nós deveríamos reagir com inteligência, sem sentir raiva. O segundo princípio falava sobre as preocupações. Só por hoje não se preocupe. O próprio nome já diz, pré quer dizer antecipar. Antecipar uma ocupação. Você sofrer por um problema que não existiu ainda. Aí se o problema acontece, você vai sofrer. Só que aí você sofre dobrado, que você já estava sofrendo. E se o problema não acontecer, você sofreu à toa. Então, de qualquer forma, é um péssimo negócio você se preocupar. Eles diziam, os primeiros professores do Reiki, que você deve se ocupar com o que é real e não se preocupar. Só que é muito difícil, né? Basta você ter um filho e o filho sai, vai passear. Eu me lembro que um dos cruzeiros que eu fiz, estão minhas filhas ali, aquela que é pequenininha, que hoje estuda medicina, já não é pequenininha, mas ela era novinha. E ela foi para a balada, para o cassino. Era 2 horas da manhã, eu na cabine e minha filha no cassino, no navio, no Caribe. E eu lembrava do descobridor do Reiki, que dizia que eu não podia me preocupar, nem minha filha às 2 horas da manhã. Aí eu lembrei que eu era reikiano. Aí mandei Reiki para ela falou, pai, me deu um sono de uma hora para outra, resolvi dormir. E eu fiquei questionando isso, né? E as cinzas geradas pela preocupação já são totalmente diferentes da cinza da raiva. Ela já vai obstruir um outro chakra, que é o terceiro chakra, o Manipura Chakra. A raiva já obstrui o primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra. E aí já vem problemas como úlcera nervosa, gastrite, acidez, são problemas digestivos. Aí vem omeprazol, viu, Juliana? Pantoprazol, essas coisas. É só você começar a se preocupar e ficar ansiosa. Porque a ansiedade, a preocupação gera ansiedade e obstrui esse chakra. Só que esse chakra está ligado ao baço, que está ligado ao sistema imunológico. A pessoa pega uma gripe e fica 3 meses gripado. E a gripe não vai embora. E o baço, ele funciona também como um cemitério de hemácias envelhecidas. A maior parte da composição do sangue são glóbulos vermelhos. E nós temos reencarnação de ferro permanentemente dentro do nosso corpo. A hemácia vem para o baço, ela vive em torno de 120 dias. Em 120 dias você renova totalmente seu sangue. E o ferro é reaproveitado. Igual que as pessoas reaproveitam as latinhas de refrigerante,
Nós temos reaproveitamento de ferro. Quer dizer, o baço é um órgão muito importante, porque ele faz esse reaproveitamento do ferro, evitando a anemia, e também ele fortalece o sistema imunológico. Aí a pessoa, qualquer coisa, ela adoece. E as preocupações também acabam afetando o fígado, que tem quase 400 funções metabólicas diferentes no nosso corpo. Aí vem problemas na vesícula, parte inferior das costas. Isso não quer dizer que, se vocês forem extremamente preocupados, que vocês vão ter essa poliesculhambose, que vocês vão ficar totalmente doentes. Porque aí entra uma fórmula muito conhecida da genética, que é fenótipo é igual a genótipo vezes o meio ambiente. O fenótipo é o que acontece com você, onde a gente vai adoecer. Depende da sua propensão genética e depende da sua qualidade de vida, o tipo de alimentação que você tem, se você pratica esporte, se você medita, se você dorme bem. Correto?